80% em média da água que utilizamos é resultado do esgoto derivado de origens domésticas, industriais, hospitalares, entre outras, o que compromete a qualidade da água que consumimos. Algumas medidas vêm sendo adotadas pelo poder público. E para falarmos melhor sobre esse assunto, estão comigo no estúdio os deputados Dica e Domingos Brazão. Vamos começar perguntando se esse é o saneamento básico, a falta dele, no caso, é um dos maiores problemas que nós enfrentamos aqui no nosso estado. Olha, com certeza, não só no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil e em boa parte do mundo. Vale lembrar que a maioria das doenças são adquiridas através dos recursos hídricos. Então, a falta de tratamento da água leva boa parte da população a ser contaminada. Esgotos a céu aberto é outra realidade, ainda nas grandes metrópoles. Na Baixada Fluminense, muito, né? Muito. A Baixada Fluminense, na verdade, é um problema... Não é nem o problema da água, é o problema da falta d'água. Além do problema da água, ela chegar com dificuldades, áreas que não têm o seu saneamento completo, na parte de asfalto, na parte de drenagem, de coleta de esgoto, a falta d'água é o problema maior, Enquanto se espera um investimento muito grande, a gente fica triste por estar se falando em saneamento, falando em investimento, mas a gente sabe que na ponta, lá na pessoa, a pessoa que precisa da água, não falta nem a água nem para lavar roupa, para o excedente, não. Falta água para beber, para fazer a comida, para fazer os seus higienes, o higiene pessoal. E, na verdade, esse é o grande problema hoje. A falta d'água, aliada a isso, ao tratamento da água, que muitas das vezes são questionados em função de canos estarem vazando, esgotos estarem ligados no mesmo local da água, na galeria de águas fluviais. Então, na verdade, existe uma dificuldade muito grande. Baixada, se falar em água lá hoje, se falar em falta d'água, é o discurso mais comum, dizendo que há um atraso no investimento, como sempre houve. Na verdade, São João de Meriti, onde se tem um reservatório grande, em que faz manobra para a cidade de Caxias. Então, você vive... Embora sejam grandes cidades e cidades que margeiam a capital, tanto Caxias quanto São João de Meriti. Com um número de habitantes, por exemplo, bastante são cidades considerável, muito grandes. E economicamente falando, cidades fortes, em especial Caxias. Mas a realidade é que Caxias recebe água alguns dias e São João alguns dias. Há uma manobra no reservatório. Então, não há água satisfatória. E o pior, Dica, é que no que se refere à água para a Baixada Fluminense, também não tem como resolver esse problema a médio prazo, não. Isso não é um problema desse governo, ao contrário, o governo vem investindo bastante, mas isso é um problema que vem desde a época em que foi feita a fusão do antigo estado da Guanabara, porque a SEDAI só era responsável pelo abastecimento da capital. Então passou a ser responsável pelo abastecimento de 70 e poucos municípios ainda hoje. São quase 20 municípios apenas que não são de responsabilidade da SEDAI. E você não tem de onde capitanear essa água toda. E na época da fusão não houve um estudo para isso? Não houve uma preparação para se abastecer mais? Eu acredito, na época da fusão eu era garoto, mas eu acredito que esse não foi um dos problemas que foi dito como prioridade. A população cresceu muito. O município de Rio das Ostras, aí eu falo como presidente da Comissão de Saneamento, tenho feito um trabalho forte em cima disso. Ainda essa semana fiz audiência com o presidente da SEDAI. O município de Rio das Ostras, como bem lembrou o deputado Dica, não é água para beber, não tem água para tomar banho, não tem água para fazer uma mamadeira para o neném, não tem água em hospitais, não tem água na delegacia, não tem água, enfim. O município hoje, que era um município que vinha se desenvolvendo muito, que é um município muito bonito e os royalties, petróleo fomentou bem a economia nesses municípios, já está atrapalhando a economia, porque hotéis não podem se instalar lá porque não tem água, não tem como servir, não dá água para cozinhar. Então, a realidade hoje no Estado é muito difícil ainda. Há investimentos? Há. Eu não tenho o número certo aqui, mas acho que 70% das obras do PAC no Estado, inclusive, são obras de saneamento e reforço nesse tipo de abastecimento. E a água que chega, deputado, além de ter a falta da água, a que chega é de má qualidade,
Ainda tem esse problema. Na verdade, o que se comenta é que a água fornecida pela SEDAI é uma das águas melhores do Brasil, é o que se fala, nas pesquisas. Mas um dia desse eu estava assistindo, e você falando de água, eu estava assistindo como chega a água em Nova York, não sei se vocês sabem. O seu Brazão, se vocês aqui que estão nos assistindo sabem. A água ela vem da própria nascente da cidade de Woodstock, lá onde teve aquele festival de rock, e ela em momento nenhum ela é canalizada. Ela sai da nascente, ela vem margeada através de cercas de currais, ela paga-se um valor pelo royalties, pelo dono do sítio da água, pela nascente, chega-se num reservatório em Nova York e só dali ela vai ser distribuída para as casas, tal, e dizem que é a água mais pura consumida no mundo todo hoje, é a água fornecida em Nova York. Então, não existe tratamento, não existe cloro, não existe canalização, na verdade só existe um reservatório. Desse reservatório, aí sim, trata-se um pouco e ela é distribuída. E aqui a gente tem algumas nascentes e a gente tem a dificuldade na Baixada, e eu falo por isso, com muita propriedade, que fala-se em distribuição de água, aumento de capacidade, mas não se fala em aumentar a água tratada, o reservatório do Guandu. Então, o reservatório do Guandu foi construído há anos, 30, 40 anos, defasado. E foi construído para um número de população considerável. Hoje, essa população já está 10 vezes mais, o reservatório continua o mesmo, o Guandu continua o mesmo, a quantidade de água tratada continua a mesma, certamente não vai dar certo. Eu tenho a impressão que para resolver o problema de abastecimento de água, que é um problema diferente do esgoto, mas de abastecimento de água, é preciso capitanear das nascentes locais, dos rios locais. A exemplo do que foi feito em Jacarepaguá, no Camorim, ali, Camorim, Vargem Grande, né? A SEDAI, ela pega de algumas nascentes lá e trata essa água um custo bem menor do que do Guandu. O Guandu, todos nós sabemos que é um custo muito alto. O custo é terrível, porque jogam animais, carro, gente, enfim. Então, o Guandu, o preço é outro, mas ainda assim a qualidade da água no estado do Rio de Janeiro é uma das melhores do Brasil. As fábricas de cervejas e refrigerantes, por exemplo, preferem fabricar no estado porque dizem que o sabor do refrigerante e da cerveja, Dica, ele muda em função da água, né? Então a cerveja produzida no Rio de Janeiro e o refrigerante produzido no Rio de Janeiro, ele tem mais facilidade de ser comercializado. Então isso é uma realidade. A Coca-Cola, por exemplo, né, que é Rio de Janeiro Refresco, ela vem mudando as suas instalações para o Rio de Janeiro. A cada período que a Coca-Cola consegue, ela vem trazendo as suas fábricas para o Rio de Janeiro. Então nós vamos falar disso mais um pouquinho no próximo bloco. Eu peço a você que nos acompanha que continue com a gente, que nós já voltamos. É um breve intervalo, a gente volta rapidinho.